Se você é orgulhoso, como a igreja de Sardes era, saiba que Jesus vai visitar você. E eu lamento, porque essa visita não será boa. Às vezes Jesus chega repentinamente e toca em alguém e coloca uma doença terrível, como punição. Nem todas as doenças são punição, mas às vezes ele faz isso. Ele toca, traz uma tragédia. Por que ele faz isso? Porque há pessoas que são orgulhosas demais para reconhecer pecados, então ele derruba. Ele fala assim: eu vou trazer você para o chão, porque você não entendeu o seu lugar na hierarquia. Há crentes que são tão orgulhosos que pisam sobre outros irmãos, que ofendem outros crentes. E Jesus fala: então eu virei contra você. Isso não acontece numa família, queridos. Um pai que tem vários filhos e vê um filho, especificamente um filho, oprimindo os outros. O que o pai faz? Fala: você é meu filho, mas eu vou contra você agora, porque eu não vou permitir que você faça mal para os outros. E dentro da igreja cristã, na atualidade, está assim de gente fazendo mal para o outro. Tem crente que passa a perna financeiramente em irmãos, faz coisas e não paga, engana. Não estou falando de dificuldade, às vezes há momentos que você fala: olha, fiz um negócio e não pude pagar, ok. Eu estou falando de intenção. Fala: eu vou trapacear os meus irmãos. Eu vou me beneficiar da credibilidade dos irmãos. Ô irmão, amado, querido, você pode ser meu fiador? A pessoa fala: claro. Já maquinando, fala assim: depois vou deixar você se estourar. Conheço igrejas que fazem isso. Igrejas. Escolhem o irmão e falam: você pode ser fiador? E o irmão se torna fiador da igreja e depois a igreja não paga mais. O que acontece com o irmão da igreja que foi fiador? Ele fica bravo, vai embora. E a igreja fala: se vira, executa. O que você acha que Deus fará com pessoas que fazem isso? Há crentes na igreja que defraudam sexualmente uns aos outros. Há homens que exploram mulheres, há mulheres que seduzem homens, que destroem casamentos. O que você acha que Cristo fará? Ele fala: eu virei contra você. E ninguém pode livrar você da minha mão. Ninguém. Não há poder no mundo que pode me resistir. Isso daqui é um alerta. Nenhuma igreja recebeu essa ameaça. Era para fazer a igreja de Sardes perder o sono. Cuidado com superpoderes. E cuidado com a visita indesejada do Senhor Jesus como um ladrão inimigo seu. Não queira Deus por inimigo. O autor de Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus é fogo. E que tipo de fogo ele é? Ele é um fogo que consome. Não há como escapar. Acho que tem mais um. Acho que é o último aqui. Último lugar, o termo ladrão é usado como uma disciplina repentina aplicada por Jesus. É o texto que eu citei aqui, não vou gastar tempo. Nesse caso, virei contra ti. No aspecto de Sardes era a disciplina inesperada. Por último lugar, 3 alertas. O primeiro alerta é: cuidado com os superpoderes. Orgulhosos, cuidado. Não exibam sabedoria, força e experiência como proteção para não tropeçar. Segundo lugar, cuidado com o orgulho, porque Jesus vai visitar você. Se você faz o mal dentro da igreja ou para os seus irmãos, ele virá contra você. Mas para não ficar uma mensagem pesada, que bom que Jesus vai dizer uma coisa que a gente... Até eu, quando preparar a mensagem, falei: Senhor, obrigado, tá ficando difícil pregar esses textos. Mas olha como ele fala no versículo 4, e aí nós terminamos. Só a parte A do versículo 4, Jesus diz assim: eu virei contra vocês, porém, apesar disso, ou todavia, tens contudo em Sardes, o que aparece depois disso? Tem aí em Sardes o quê? Algumas, Marcelo? Uns poucos, algumas. Quem mais tem outra versão? Como? Alguns de vocês. O que ele quer dizer aqui é assim, olha. Aí na igreja, apesar de toda essa tragédia, na minha versão diz assim: tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ele olha para aquela tragédia da igreja e diz assim: olha, apesar de grande parte da igreja, a maior parte da igreja, parte morreu, parte está completamente inútil, outra parte está morrendo, consolidando, escorando coisas para não perecer,
Mas ele fala, não, mas aí em Sardes sobrou um pedacinho, um grupo muito pequeno de pessoas que não contaminaram as suas vestes. E aí agora você olha para isso e você aprende o seguinte: é possível permanecer limpo, mesmo no meio de um grupo, de uma comunidade, de uma cidade, de um povo, de uma geração que se suja. As pessoas gostam de dar desculpa, não dá. Pastor, Deus sabe, Deus entende a minha fraqueza, não dá mais para viver desse jeito que Deus quer. Não dá para ter pureza no namoro, porque hoje está tudo liberal. Pastor, não dá, Deus sabe que não dá para ser honesto em todas as áreas, porque o Senhor vê quantas maldades o governo faz, então a gente tem que ser desonesto. Não dá, e a gente vai colocando aí as nossas desculpas. E Jesus fala assim, não, é possível ficar limpo. Mesmo que, não é perfeição, limpo aqui há pessoas que não estão sujando as suas vestiduras. E eu gosto disso porque a vestidura branca, na semana que vem eu vou falar sobre isso, vocês vão entender mais, mas as vestiduras brancas eram um sinal de inocência. E ele fala, na igreja, pessoas que são inocentes da prática errada que os outros estão fazendo. Talvez hoje você esteja sentado aqui e você precisa saber disso. Deus sabe quem de nós aqui se esforça e quem de nós aqui tem buscado andar limpo. Não é perfeito, mas tem se esforçado, sujou, vai lá e limpa. Vê uma potencial situação onde tem lama, se afasta. E não é, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, não é assim não. O Senhor Jesus olha para a sua igreja e fala assim, eu sei, está sendo difícil, não está, irmão? Está sendo difícil, né, irmã? Difícil poder selecionar um filme para assistir no meio de uma geração perversa em que tanta baixaria acontece. Difícil conseguir ficar no ambiente de trabalho em que as conversas sempre têm duplo sentido. Difícil ir para a escola e ver o padrão moral que está sendo imposto nas escolas. Difícil ter que ensinar os meus filhos, na verdade, quando as crianças estão indo para a escola, os professores estão colocando funk. Difícil, e você começa a olhar e Jesus fala, eu sei. Eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo para vocês que não é, mas eu sei que tem um grupo pequeno, mas que tem permanecido limpo. E ele elogia esse grupo e diz assim, continuem a fazer isso.